Bom, já está gravando. Tá? Hoje a gente vai falar da hipergeométrica e é uma distribuição que tem umas contas bem chatinhas, tá? Então eu vou tentar fazer elas aqui hoje. Alguns passos talvez eu dê uma resumida para evitar perder muito tempo, tá? Mas é algo que vocês têm que ver uma vez na vida, mas vocês têm que entender mais ou menos os passos da demonstração, porque pode ser útil depois, tá? E em probabilidade 2, às vezes aparece alguma conta com somatórios assim. Então é bom vocês verem algumas técnicas para como lidar com os somatórios, tá? E essa é uma das razões de eu achar a parte discreta um pouco mais complicada que a contínua, em termos de demonstrações, tá? Mas em termos de função de probabilidade não é não. Eu acho mais fácil o discreto do que o contínuo. Mas enfim, essas opiniões vão mudando ao longo do tempo, né? Quando eu estava na graduação, eu gostava mais do caso contínuo do que do caso discreto. Depois eu mudei e é assim que a coisa anda. Bom, perguntar primeiro. Alguém chegou a fazer esse exercício aqui que eu deixei para vocês fazerem? Sim, Eduardo fez. Mais alguém conseguiu fazer? Não era difícil, era só um treino sobre a distribuição binomial. Tá? Eu não sei a resposta, mas eu vou montar pelo menos o exercício aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Montou a conta, mas não terminou os cálculos. Tá bom, então eu vou fazer a mesma coisa que você, tá, Thiago? Vamos lá. Exercício 1. Suponha que um atirador acerta na mosca do alvo 20% das vezes. E suponha também que o resultado de um tiro não afeta o outro. Qual a probabilidade de que o atirador acerte na mosca 3 vezes em 5 tiros? Tá? Vamos pensar aqui, né? O que a gente tem nesse nosso problema? Primeiro, a gente quer calcular uma probabilidade de 3 acertos na mosca em 5 tiros. Isso significa que o atirador ele vai fazer um experimento 5 vezes, concordam? É um experimento do tipo que ou ele acerta ou ele erra. Como é que é o nome de um experimento que tem 2 resultados possíveis e que só um deles é considerado sucesso? Como é que é o nome desse tipo de experimento? Vocês lembram? Não, não é geométrica, é o tipo do experimento. Bernoulli é metade da resposta, tá? A resposta correta é ensaio de Bernoulli, tá? Porque Bernoulli pode ser a distribuição de Bernoulli. Então, assim, o nome do experimento é chamado ensaio de Bernoulli, porque é um experimento do tipo que dá sucesso ou fracasso. Então, nesse exemplo aqui, tá? A gente tem um cara que vai fazer 5 experimentos. Esses experimentos são todos ensaios de Bernoulli, porque só tem 2 resultados possíveis, sucesso ou fracasso. Qual é a probabilidade de sucesso dele acertar o alvo aqui a cada ensaio de Bernoulli? Qual é essa probabilidade? 0,2. E esses ensaios são independentes? Esses ensaios de Bernoulli são independentes? São independentes, está escrito aqui em cima. Então, cumpriu os requisitos para uma distribuição binomial. Então, o que eu estou dizendo é que nesse exercício 1, né, a gente tem x como sendo o número de acertos em 5 tiros, 5 tentativas.
certo? Esse é o item A, na verdade, né? E ele está pedindo, aliás, antes disso, qual é então a distribuição de x? Vamos lá. Binomial. Ao 5,2. Isso. Perfeito. Todo mundo entendeu isso aqui? Alguma dúvida? E aí ele está pedindo uma probabilidade. Qual é a probabilidade que ele acerte na mosca 3 vezes em 5 tiros? Então é só a gente calcular aqui o f de 3. Ou seja, probabilidade de x igual a 3. Certo? E nessa binomial aqui, isso aqui vai ser combinação de 5, 3 a 3, 0,2 elevado a 3, 0,8 elevado a 2. Tá? Eu peguei a função de probabilidade da binomial. Lembrando, né, se em 5 tiros ele quer ter 3 sucessos, então ele tem que, o evento sucesso tem que acontecer 3 vezes, né? Então essa probabilidade aqui fica ao cubo. E os tiros que ele erra, que tem probabilidade 0,8, tem que acontecer 2 vezes. E isso aqui é a permutação da ordem dos tiros, né? Isso aqui dá 10, eu não sei exatamente, mas enfim. O que importa é que essa é a resposta. Depois vocês façam a conta. Ok? Dúvidas aqui no item A? Então vamos colocar aqui o item B. Qual o número esperado de acertos na mosca em 40 tiros? Então aqui ele está dizendo o seguinte: e se ele fizesse 40 ensaios de Bernoulli, ao invés dele fazer apenas 5? Ou seja, se ele desse 40 tiros. E aí ele quer saber o número esperado de acertos. Lembra que eu falei para vocês uma coisa? Sempre que aparecer a palavra esperado, ou aparecer a palavra média, ou aparecer a palavra variância, porque variância é um valor esperado. Sempre que tiver isso aqui, ó, tem uma variável aleatória na frase. Então vamos lá. Qual é o número esperado de acertos na mosca em 40 tiros? Qual é a variável aleatória, então, do item B? Qual é a variável aleatória que é o número de acertos na mosca em 40 tiros? Muito bem. Está claro para todo mundo? Se ele quer um valor esperado, ele quer um valor esperado de uma variável aleatória. A variável aleatória é número de acertos na mosca em 40 tiros. Então, no item B, a variável aleatória mudou. No item B, ela já virou número de acertos em 40 tiros. Ok? Mudou a variável aleatória. E qual é a distribuição dessa variável aleatória? Vai ser a mesma da anterior. Muito bem, Tiago. Vai ser uma binomial de novo, só que agora o n é 40 e a probabilidade de sucesso continua a mesma. Ok? E aí o que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor esperado dessa variável aleatória aqui. Quem é o valor esperado dessa variável aleatória? Né? Isso, muito bem. O valor esperado de uma variável aleatória binomial é o quê? N vezes P. Então vai ser 40 vezes 0,2, que dá 8. Ok? Então, se ele atirar 40 vezes no alvo, assumindo independência entre esses tiros, e assumindo que ele não vai aprender nem piorar a qualidade dos tiros dele ao longo dos 40,
é que você esperaria que ele acertasse 8. Ok? Tudo certo até aqui? Agora vamos lá, exercício 2. Dois adversários A e B disputam uma série de 8 partidas de um determinado jogo. A probabilidade do A dele ganhar uma partida é 0,6 e não tem empate. Qual é a probabilidade do A ganhar a série? Tá? O que seria ganhar a série aqui? O que vocês entendem? O que tem que acontecer? Ele tem que Ganhar ganhar, 5 vezes? ele tem que ganhar 5 partidas, né? Só que na verdade é 5, 6, 7 ou 8, né? Isso, muito bem. Porque está dito que a série é até 8. Não fala que ela acaba quando alguém ganha 5, né? Então, simplesmente o A vai ganhar quando ele vencer 5, 6, 7 ou 8 partidas. É isso que está dito aqui. Tá? Então vamos pensar. Quantas partidas estão sendo realizadas? 8. Cada uma delas é como se fosse um ensaio de Bernoulli para o jogador A. É um ensaio de Bernoulli que tem 2 resultados possíveis, sucesso e fracasso. Quem é o sucesso? Vencer a partida. Qual é a probabilidade de sucesso? 0,6. Consequentemente, eu tenho independência entre todas as partidas? Não foi dito aqui, estão vendo? Foi dito aqui que tem independência entre os jogos? Não, mas a gente vai assumir que tem. Tá? O fato de ter vencido um jogo não afetaria a chance dele vencer o outro jogo. Ou vamos assumir que é um jogo de azar, por exemplo, não é um jogo de... É um jogo, no caso, que não envolve tanta estratégia, algo que depende muito do acaso também. Seria algo razoável você assumir. Se fosse um jogo do tipo xadrez, não daria, certo? Porque, às vezes, no jogo do xadrez, se você já sabe como derrotar um adversário, depois você derrota ele 30 vezes seguidas, né? Então, eu vou colocar aqui no quadro os dados do problema. Então, aqui a gente tem uma variável aleatória x que eu vou criar, que vai ser o número de vitórias do A em 8. Na verdade, dá a entender aqui na pergunta que ganhar a série, né, é a série de partidas. Ele teria que ganhar o total, né? Eu entenderia que é 5 ou mais. Eu não diria que é ganhar todas as partidas. Eu acho que ser o vencedor da série é quem venceu mais partidas só, né? É o que eu entenderia aqui. Ok? Bom, se x é o número de vitórias, né? Em vitórias de A em 8 partidas, qual é a distribuição de x? Isso. Binomial 8. Espera aí que ficou ruim aqui. 0,6. Ok? Qual é o valor esperado de x aqui? 4,8. Certo? Então, em média, né, o x vai vencer 4,8 partidas. Mas ele está perguntando a probabilidade do x vencer a série. Então, ele quer a probabilidade do x ser maior ou igual a 5. Tá? Isso daqui vai ser o f de 5, o f de 6, o f de 7 e o f de 8. Certo? Se quiser fazer pelo complementar, pode fazer 1 menos o f de 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? E eu vou só colocar o primeiro e o último aqui, porque vem da expressão da função de probabilidade da binomial. Isso aqui vai ser o primeiro aqui, né? Combinação de 8, 5 a 5, 0,6
elevado a 5, 0,4 elevado a 3, mais... Agora eu vou colocar o último. O último é combinação de 8, 8 a 8, que a gente sabe que é 1, né? 0,6 elevado a 8 e 0,4 elevado a 0. Tem que fazer essa conta aqui, tá? Dá para usar binômio de Newton? Para ser o binômio de Newton, teria que ser a soma de todo mundo, do 0 até o 8. Tá? Não dá, não. Deixa eu vir aqui no R, que eu deixei aberto hoje, tá? Eu vou colocar aqui para vocês assim, né? Eu quero do 5 ao 8, certo? Então, isso daqui é um vetor que vai do 5 ao 8. Todo mundo está conseguindo ver aí? Isso aqui é um vetor que vai do 5 ao 8. O que eu vou fazer? Eu vou escrever dbinom, que é a distribuição binomial. Ele me dá a função de probabilidade da binomial. Eu vou calcular o dbinom exatamente daquilo ali, do 5 ao 8. Dá para fazer o binômio de Newton até o 4 e fazer o complementar. Mas não. Eu vou explicar por que não, tá? Eu já comento isso. Eu vou colocar aqui os dados do problema, que é uma binomial 8, 0,6. Essas são as probabilidades que eu estou interessado. Certo? E agora eu vou somar isso aqui. Vou colocar um sum na frente. Essa é a resposta. Não é porque é discreto não, tá, Luigi? Eu já vou comentar. Ok aqui? 0,594 é a resposta do exercício. Agora, deixa eu comentar aqui o que foi, o que o Luigi sugeriu aqui. Me perguntaram o seguinte: daria para usar o binômio de Newton até 4 e depois pegar o complementar? Qual é o problema? O binômio de Newton, você teria que ter essa soma aqui, ó. O x indo de... Está me dizendo isso aqui, né? De 0 a 4. Só que o binômio de Newton é a combinação aqui de 4x a x. E no nosso caso, a gente não quer 4 aqui. A gente quer quanto ali? Quer 8. Certo? Então não dá. Para usar o binômio de Newton, teria que ser aqui o somatório até 8 e aqui 8. Tá legal? Por isso que não dá. Tudo bem? Dúvidas aqui? Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas no R esse é o comando da binomial, tá? No R você tem várias distribuições aqui, né? Você tem, por exemplo, deixa eu ver, tem algum jeito de fugir? Deixa eu pensar aqui. Por que vocês estão querendo fugir, gente? Essa conta foi tão fácil. De fugir de fazer x variando de 5 a 8? Olha, ou você vai fazer os 5, 6, 7, 8, que são 4 casos, ou você vai fazer de 0 a 4, que são 5 casos. Então, esse caso é o caso mais fácil, na verdade. Tá? Se fizer pelo complementar, dá mais trabalho. Tá? Na verdade, olha só, fica tranquilo, tá, Thiago? Porque você vai fazer desse jeito que eu fiz aqui, ó. Tá? Esse jeito que eu fiz aqui. Aqui, ó, no R, você tem, ó, dgel é a distribuição geométrica. Binom é a binomial, certo? Você tem hipergeométrica, d-hyper. Você tem a normal, você tem a t, você tem a Poisson, você tem todas as distribuições aqui. Então, assim, não se preocupa, tá? O importante é você saber fazer o que você falou que fez aí, que é montar. Tá? Depois que você montou a conta, o resto não tem por que você errar também. Tá? Se você precisar um dia fazer, você programa ali e faz. Tá bom?
Eu cheguei a comentar isso aqui na aula passada, eu não consigo lembrar se eu comentei isso aqui ou parei exatamente aqui. Vocês lembram? Eu esqueci de olhar o vídeo final da aula passada. O senhor falou que ia comentar. Tá. Não, sabe por quê? É porque eu estou dando aula no mestrado também, né? E por coincidência, essa semana eu falei desse assunto aqui. E aí eu aproveitei uma parte dos slides aqui. Então, na minha cabeça, parece que eu ensinei isso aqui para vocês essa semana, mas foi para outro grupo de alunos. Então, acho que é essa que foi a confusão. Tá bom. Eu vou retornar ao exemplo anterior, que foi esse daqui, ó. Esse exemplo a gente fez, certo? Dos eleitores. A gente pegou uma amostra aqui de 100 eleitores selecionados com reposição e a gente tentou descobrir quem era a função de probabilidade de x. Falamos desse exemplo ou a gente parou antes dele? Agora me deu um branco. Fizemos ele, então tá bom. Vocês lembram assim, o que isso aqui tem de fora da realidade, né? É muito difícil alguém entrevistar você e fazer isso com reposição, tendo o risco de te ligar 2 vezes ou de te encontrar 2 vezes, certo? Vocês não acham? Se vocês fossem fazer uma pesquisa de alunos da ENSE, vocês vão lá sortear a amostra, vocês iam fazer com ou sem reposição? Sem. Alguém falou sem. Alguém faria com reposição? Já pensou se você faz uma amostra com reposição e a mesma pessoa cai 3 vezes na amostra? Que esquisito que ia ser. Mas, enfim, isso é uma coisa que pode acontecer se você fizer com reposição. E é uma coisa que está previsto aqui na probabilidade. Você consegue estimar o que você quiser fazendo com reposição. Mas as pessoas não fazem isso. Fazem sem reposição. Até porque você consegue selecionar a amostra toda ao mesmo tempo. Tá? Quando você faz com reposição, bem ou mal, é uma coisa meio que sequencial. Né? Você seleciona um e aí depois ele volta a ser. Você pode ter que selecionar ele de novo. Né? Enfim, o ponto é: se a gente fizesse sem reposição, o que mudaria nesse problema? Nesse problema aqui, a gente percebeu que a gente estava com uma distribuição binomial com quais parâmetros, vocês lembram? Qual era a binomial envolvida aqui nesse problema? X era número de eleitores favoráveis ao projeto de lei municipal. Na verdade, o Luigi perguntou se uma pesquisa na rua grande feita é uma amostragem com reposição, né? Na verdade, uma pesquisa feita na rua, assim, ela não tem muito critério, certo? Então, uma amostragem por cotas, teoricamente, ela pode ser com reposição, mas ela não é nem com nem sem, porque não há controle disso, tá? Enquanto eu estava respondendo aqui, o Thiago respondeu minha pergunta que eu tinha feito antes, que era que a distribuição de x aqui, a resposta ao que eu perguntei era x tem distribuição binomial sem 1/5, ou seja, sem 0,2. Todo mundo lembra disso? Porque cada eleitor selecionado aqui é como se fosse um ensaio de Bernoulli com probabilidade de sucesso 0,2. Tá? Agora, o que acontece? O que mudaria se a gente tivesse selecionado sem reposição? Tá? E aí vem aqui a pergunta: qual seria a probabilidade de que tivéssemos observado exatamente 20 eleitores favoráveis ao projeto na amostra? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa probabilidade aqui, assumindo que eu fiz com reposição e assumindo que eu fiz sem reposição. Tá? Então, vamos lá para o quadro. Depois tem o gabarito aqui no arquivo, mas eu vou fazer separado aqui, tá? Então, vamos pensar. Qual é a nossa população? 5.000.
Qual é o tamanho da amostra? 100, né? A gente sabe que na população a gente tem 1000 que são favoráveis. Certo? E a gente sabe que o X é o número de favoráveis na amostra. Ok? E a gente vai fazer agora a seguinte conta. A gente vai calcular, a gente quer saber probabilidade de x igual a 20. Tá legal? E eu vou fazer essa conta com reposição e sem reposição. Então, primeiro, eu vou fazer com reposição. Se eu assumir que foi com reposição, qual é a distribuição de x? É a que o Thiago já respondeu ainda agora. O número de pessoas que são favoráveis ao projeto na amostra é uma binomial 100, 0,2. Ok? Todo mundo sabe como que faz essa conta aqui? Como que calcula a probabilidade de x igual a 3 aqui? Tá? É importante saber. A probabilidade de x igual a 3 é o f de 3. Tá? Então, o que que vai ser? Combinação de 100. Aqui 3, só um pouquinho, gente. Não é 3. Da onde eu tirei 3? Tô biruta. É 20, né? É 20. Então, eu quero f de 20. Vou até colocar embaixo aqui. Então, isso daqui vai ser combinação de 100, 20 a 20. 1/5, né, que é 0,2, elevado a 20, e 0,8 elevado a 80. Ok? Mostrar no R como é que faz isso. A gente escreve dbinom, quero calcular a probabilidade de x igual a 20, numa binomial 100, 0,2. 0,099. Ok? Praticamente 10% de chance de você observar 20. Tá? Não, 10%. Se fosse 1%, tinha que ser 0,01 aqui, tá? Isso aqui é aproximadamente 0,1, né? É 10%, tá bom? Então, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, exatamente a conta que eu acabei de fazer, está aqui nos slides, tá? Com reposição. A combinação, aqui o 0,2, né, que vem do 1000 sobre 5.000, a resposta, e como é que faz no R, tá legal? Aqui eu coloquei 1000 sobre 5.000, poderia ter colocado 0,2, como eu fiz agora. Ok? Mas e sem reposição? Como que a gente faria isso sem reposição? A gente já fez esse raciocínio, eu estou repetindo, tá? A gente está redescobrindo as distribuições de novo, tá? Então, o caso 2 aqui é sem reposição. E você quer probabilidade de x igual a 20. Eu vou usar análise combinatória. É bom que a gente treina. Então, vamos lá. De quantas maneiras eu posso selecionar uma amostra de tamanho 100 nesse meu problema?
De quantas maneiras eu posso selecionar uma amostra de tamanho 100? Combinação de 5.000, 100 a 100, concordam? Eu tenho uma população de 5.000 pessoas e eu quero pegar uma amostra de tamanho 100. Eu tenho combinação de 5.000, 100 a 100 maneiras de selecionar a minha amostra. A ordem não importa, ok? Agora vamos pensar aqui. Se você quer ter 20 pessoas favoráveis ao projeto na sua amostra, você quer saber qual é a probabilidade disso aqui acontecer. Vamos para os casos favoráveis, né? Para ter 20 pessoas favoráveis ao projeto na amostra, vamos pensar. Eu quero que essas 20 vagas da minha amostra, tá, sejam ocupadas por pessoas que são favoráveis ao projeto. Quantas pessoas são favoráveis ao projeto na população? 1.000. Então, a gente tem combinação de 1.000, 20 a 20, maneiras de colocar pessoas favoráveis ao projeto na minha amostra de forma que fiquem 20 nela. Só que se eu tiver 20 pessoas favoráveis ao projeto na minha amostra, eu vou ter que ter 80 vagas para pessoas não favoráveis, né? E para cada combinação que eu coloco aqui de pessoas favoráveis, eu tenho que multiplicar pelas combinações de todas as variações possíveis dos não favoráveis. Então, quantos não favoráveis eu tenho na população? 4.000. Certo? Então, isso aqui vai me dar exatamente a probabilidade de eu ter 20 pessoas favoráveis na amostra. Tá? E assim é sem reposição. E quando você faz essa conta, você obtém 0,10. Ok? O que vocês acharam dos valores? 0,099, 0,100. Não foi bastante próximo? Foi bem próximo, né? Então, sabe o que acaba acontecendo na prática? As pessoas acabam utilizando a amostragem sem reposição, porque as contas no final ficam muito parecidas com a amostragem com reposição. Sendo que com reposição, você tem a distribuição binomial, que é muito mais fácil de trabalhar do que a hipergeométrica, que é essa distribuição que a gente acabou de usar aqui. Tá? Quando você faz número de sucessos numa amostra de tamanho N, retirada de uma população, tá? Que tem uma parte dela que tem a característica de interesse, que é o sucesso, e uma parte dela que não tem, se você fizer a amostragem sem reposição, você vai dar origem a um novo modelo probabilístico que é chamado de modelo hipergeométrico. Então, nesse caso, x teria distribuição hipergeométrica. Então, nesse exemplo aqui, eu calculei a probabilidade primeiro, mas o x é definido igualzinho ao anterior, tá? É a mesma coisa, só que agora ele vai ter uma distribuição hipergeométrica, ela sempre vai ter 3 parâmetros, tá? Você tem que dar 3 informações para ele. Você tem que dar sempre o tamanho da população, você tem que dar quantas pessoas têm a característica de interesse e você tem que dar o tamanho da amostra. Certo? Esse cara daqui é o N. Esse cara daqui é o M. E esse cara daqui é o Nzinho. Ok? Dúvidas aqui nesse problema? Seria correto escrever como de 20 a 100? Como assim 20 a 100? Não entendi o 20 a 100.
Veja o resto. Como assim veja o resto? O resto do quê? Segunda linha. Segunda linha, você fala daqui do slide? Ou não? Ou do que eu estou escrevendo no quadro? Você não quer falar não? Mais fácil? Não sei o que é 20 a 100. Não sei o que seria isso, tá? A princípio, assim, não entendi. Não está vendo a segunda linha. Segunda linha. Segunda linha da onde? Segunda linha daqui, segunda linha daqui. Eduardo, fala, você não tem o microfone? Ah, ele digitou no chat. Deixa eu olhar, agora que pode ser. Deixa eu ver. Cadê a C? Ah, eu não tinha visto. Desculpa, não tinha visto. Espera aí, calma, calma, calma. É porque aqui para mim, como eu tô com a minha tela compartilhada, aparece muito rápido os comentários, então eu não vi você escrever isso, tá? Deixa eu ver. 1050. Espera aí. O que é isso aqui? Deixa eu ver. 20 a 100 asterisco. 1000 sobre 5.000 vezes 999 sobre 4.999. Tá, vamos lá, deixa eu entender. Isso que você está fazendo aqui são probabilidades condicionais, é isso que você está fazendo? Tipo, a primeira é a probabilidade de ser um sucesso, aí aqui seria a da segunda ter saído, a da terceira, só que tem a ordem, né? Você não sabe a ordem, você está fazendo de um jeito aqui que... Deixa eu ver o que você fez aqui, gente. Combinação de 1000, 20 a 20. Eu não sei o que seria, tá? Eu não sei o que seria a conta, mas depois você me explica, tá? Qual seria a vantagem de escrever assim? Eu realmente não entendi. Entre a parte do 20 a 100. Eu não sei, não sei, tá? É uma combinação. Se você encontrar uma outra maneira de escrever os fatoriais que dê igual, não está errado. Eu confesso que eu não consegui entender o padrão aqui, mas em geral a gente não escreve de outra forma, tá? Bota assim mesmo. Tudo bem, tem coisas aqui que vão simplificar, né? Porque aqui tem um 20 fatorial, outro tem um 80 fatorial, tem coisas aqui que simplificam. Pode ser que você tenha visto algum padrão aqui. Ah, tá, entendi. 100, 20 a 20. Eu não sei, tá? Eu só sei o seguinte, eu só sei que coisas cortam aqui. Se você abrir esses fatoriais todos aqui, alguns deles vão cortar, certo? Então pode ser que você tenha aberto a conta e visto que tem um padrão ali dentro e dá para escrever como outra combinação. Eu não sei, tá? Em geral não faço isso, mas é possível, tá? É só você testar. Se bateu é uma forma válida, tá bom? Depois eu vejo, tento ver se eu entendi exatamente, tá bom? Mas de qualquer forma, 20 a 100 ou 100 a 20, isso eu não sei o que seria 20 a 100 que você escreveu. Se fosse combinação, seria combinação de 100, 20 a 20. Eu não sei se seria isso. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso, tá? É uma forma só que você falou de visualização. Se bate, tá valendo. Ok? Mas não precisa. Bom, essa distribuição aqui a gente já comentou dela, tá? É a distribuição hipergeométrica. Então a gente tem que ter essas características aqui, né? N elementos, M com a característica de interesse e uma amostra de tamanho N sem reposição. Tá? A definição do x vai ser a mesma da binomial. Número de elementos com a característica de interesse na amostra. E aí a gente vai ter a nossa hipergeométrica tradicional lá, N, Mzão, Nz. Ok? Exatamente o que a gente já tinha feito antes. Tá? Esse aqui é o ponto que a gente vai gastar um tempinho agora. Tá?
E eu queria que vocês pensassem um pouquinho na intuição, tá? Primeira coisa que está escrito aqui que a gente tem que saber. Quando você escreve a hipergeométrica, se você pegar um livro de probabilidade, ele às vezes dá uma expressão que ele coloca desse jeito que está aqui, mas ele não fala que a variação é de 1 a n. Ele bota uma variação que é o mínimo de n, x, não sei o que, é um negócio meio esquisito. Por que isso? Tá? Se alguém perguntar para vocês qual o número máximo de sucessos que x pode ter numa hipergeométrica, qual é o maior número de sucessos que o x pode ter? A resposta que parece não seria n. Seria, na verdade, você tem dois limites aqui. Tá? Você tem dois limites. O primeiro limite é o tamanho da amostra. Eu não tenho como ter mais sucessos na amostra do que o tamanho da amostra, certo? Mas, por outro lado, eu tenho outro limite. Esse mzão aqui, ó, é o número de elementos com a característica de interesse na população. Então, o x nunca vai poder ser maior do que esse mzão aqui. Ó. Tá legal? E aí eu vou mostrar para vocês quando é que dá ruim a hipergeométrica da maneira tradicional que eu estou apresentando aqui. Tá? Imaginem no problema esse aqui. Ó. Imagina que você pega uma amostra de tamanho 1100. O que ia acontecer aqui? Se você pegasse uma amostra de tamanho 1100, se você faz 100 reposição, qual é o número máximo de sucessos que você pode ter na amostra? 1000. Certo? E se você faz com reposição? A amostra é de 1100. Você vai ter 1100. Então, não fica igual a binomial e a hipergeométrica em termos de variação. Tá? Então, o que acontece? Teoricamente, a hipergeométrica pode ser definida para situações em que o tamanho da amostra é maior do que o m. Tá? E aí ela fica aqui um pouquinho, ela tem uma mudança na variação, mas, de novo, em situações práticas, tá? Ninguém vai tomar uma amostra maior do que o número de sucessos máximo que ele pode ter, certo? Então você não vai fazer isso. Então o que acontece aqui, tá? É que a gente assume que o tamanho da amostra é menor que o mzão, que é menor que o n. E aí ela fica bonitinha assim. Para os casos práticos é o que importa. Mas no livro, vocês vão encontrar em alguns livros uma variação aqui diferente. Aqui no lugar do n vai estar o mínimo entre n e m. E aí ele avalia essas situações, quando que ela é zero, quando que não é zero, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Todo mundo entendeu? Essa restrição importante aqui, ó. No caso da... Porque a hipergeométrica sempre vai estar associada com a amostragem. Tá? É uma distribuição totalmente ligada à matéria de amostragem. Agora vamos pensar em termos de esperança e variância. Lembram da esperança e variância da binomial? Vamos relembrar aqui. Binomial. Esperança, NP. E a variância, NP 1 menos P. Lembram disso? Agora, façam um paralelo com a hipergeométrica. Olhem para cá. Esperança. O que representa esse carinha aqui? Ó? Mzão sobre N. Ele não deixa de ser o P, a probabilidade de você observar uma pessoa que seja favorável ao projeto na população, naquele exemplo anterior. Esse aqui é a probabilidade de sucesso. É a proporção de elementos com a característica de interesse na população. Isso aqui não deixa de ser NP. Estão vendo? Esse é o NP. E olha só a variância. N, P, e o que é esse termo aqui? É exatamente o 1 menos P. Vocês estão vendo? Se você abrir isso aqui, vai ficar N sobre N, que é 1, menos M sobre N. Então, vai ficar exatamente 1 menos esse carinha aqui. Ó.
certo? Só que aí, o que acontece? Não é só isso. Aparece essa correçãozinha aqui, ó, tá? Isso daqui, em amostragem, vocês vão aprender, se chama correção para populações finitas, tá? Então é uma coisa mais ou menos assim. Quando você tem uma população muito grande, que a gente considera como infinita, tá? A gente não precisa se preocupar que a hipergeométrica vai ser igualzinha à binomial. Mas quando você tem uma população que não é tão grande, você tem que usar essa correção aqui. Quando vocês chegarem à amostragem, vocês vão aprender vários métodos e todos vão ser com correção para a população finita e assumindo população infinita, tá? Aí vocês devem estar se perguntando nesse momento, como é que eu vou ter população infinita, né? O que é ser população infinita? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um fator de correção. Vocês já aprenderam cálculo 1, certo? O que acontece com esse termo em vermelho quando o n vai para mais infinito? Quando o n maiúsculo vai para mais infinito. O que acontece com esse termo? Né? Todo mundo está enxergando que vai para 1? Esse cara, esse n aqui é uma constante. Esse 1 é uma constante. Então, isso daqui, se você fizer o n indo para mais infinito, vai para 1. Tá? Ok? Eu vou mostrar para vocês essa correção na prática. Tá? Aqui no R. Eu vou fazer uma função aqui rapidinho. Vou chamar de correção. Tá? Correção é uma função de nzão e nzinho. E é uma função que é dada por n menos n sobre n menos 1. Pronto, eu tenho uma função aqui no R que calcula essa correção para populações finitas. Vamos ver como é que fica essa correção com uma população de tamanho 1000, certo? E uma amostra de tamanho 100, que é exatamente o caso que a gente está trabalhando aqui. Olha quanto é que deu, 0,9. Sabe o que significa isso? Quer dizer que a variância da hipergeométrica vai ser 10% menor que a variância da binomial. Entenderam? Ela tem uma variação um pouquinho menor, porque a população não é tão grande. Tá bom? Agora, vamos ver o que acontece se você multiplicar por 10 aqui. Vamos imaginar que eu vou pegar uma amostra de 10% da população. Desculpa, a população não era 1000. A população era 5.000, certo? Agora sim vai estar certo. Com a população de 5.000, a correção já era de 2% aqui para baixo. Então, quer dizer que a variância da hipergeométrica é 2% menor do que a da binomial no exemplo anterior. Não é 10%. Tá? Eu tinha feito errado a conta ali. Ok? Estão acompanhando o raciocínio aqui? Agora imagina que a gente multiplica por 10 isso aqui. Vamos multiplicar por 10. Vou pegar uma amostra de tamanho 1000 e uma população de 50.000. Certo? Estou pegando de novo a mesma coisa. Tá? E proporcionalmente falando, né? A correção está ainda ali na faixa de 0,98. Eu não sei se vocês já viram isso, mas em algum momento vocês vão aprender que a gente não aumenta muito a amostra, tá? A partir de um certo ponto, porque não é necessário, tá? Ninguém vai pegar uma amostra maior, por exemplo, do que aquelas amostras lá de pesquisa eleitoral, 2.400, coisas desse tipo. Vamos pegar a população de eleitores do Brasil. Vocês lembram qual é? Quantos eleitores tem no Brasil? Vocês têm ideia? Eu acho que é 105 milhões, né? Não? 105 mil, 105 milhões de eleitores. Olha quanto é que dá a correção se você trabalhar com uma amostra de 2.400 eleitores da população de eleitores do Brasil. Olha como é que ficou aquela correção ali. Tá? Se você fizer 1 menos isso, né? 1 menos isso e multiplicar por 100, só para a gente ver em percentual, é 0,002% menor a variabilidade da hipergeométrica em relação à binomial.
Em resumo, trabalhar com reposição ou sem reposição dá praticamente no mesmo se você trabalhar com uma população desse tamanho, certo? Até porque é muito improvável que você selecione 2 vezes a mesma pessoa numa população desse tamanho, tá? Então é isso que aparece lá em amostragem, que vocês vão aprender, que é chamada essa correção para populações finitas. E hoje o que a gente tem que fazer agora no restante da aula é ficar nesse slide aqui, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês parte dessas contas aqui e é bem chato, tá? E talvez eu demore mais do que o normal, mas eu preciso comentar os passos para vocês se acostumarem com o algebrismo da coisa, tá legal? Então não pensem assim, eu tenho que decorar. Por que eu tenho que decorar isso? Não, você não tem que decorar isso. Ninguém decora isso, certo? O que é o importante aqui? É o traquejo, é você saber lidar com o somatório. Então, os passos que eu vou fazer são coisas que você vai pensar assim: nossa, quando eu estou numa situação dessa, eu poderia então mudar o índice. Eu poderia agrupar isso com isso. Eu poderia procurar isso ali dentro. São essas coisas aqui que vão ser úteis para vocês mais para frente. Todo mundo entendeu? Eu estou avisando muito porque é ruim, é porque é feio, tá? Mas enfim. E eu já vou pular uma parte, porque eu daria se fosse presencial, mas eu já vou pular uma parte, porque é bem chata de explicar. Então eu já vou começar de um resultado e vou tentar mostrar para vocês primeiro que isso aqui soma 1, ou seja, se você somar essas probabilidades aqui, isso aqui dá 1, ou seja, isso é uma função de probabilidade válida. E depois eu vou mostrar qual é o raciocínio para encontrar esperança e variância. Tá? Uma outra coisa, aqui não tem a função geradora de momentos, estão vendo? Não tem ela. É porque não dá para a gente encontrar ela numa expressão analítica. Tá legal? Você não vai encontrar ela nos livros. A função geradora de momentos da hipergeométrica. Nos livros de probabilidade não costuma ter. Tá? Dá para encontrar? Dá, mas ela não tem uma expressão analítica. Você ia precisar... ela para cada caso vai dar uma coisa diferente. Entendeu? Ok? Vamos lá? Preparados? Eu não sei se eu tô, né? Mas vamos. Né? Vou parar. Vou parar. É tranquilo, tá, pessoal? É mole, não tem nenhuma dificuldade. É algo que você pensa no ônibus, assim. Você tá lá de cabeça, você pensa, caraca, que fácil. Tá? Bom, primeiro eu vou usar um resultado. Tá legal? O resultado que eu vou usar é esse daqui, ó. Existe um somatório que eu não vou provar, mas eu poderia fazer isso, tá? Geralmente eu faço, mas como eu disse, dessa vez sendo no quadro, eu vou evitar. E isso aqui já vai facilitar muito a minha vida. Ok? Isso aqui é uma fórmula, até nem sei se não é fórmula de Euler também, mas é uma fórmula conhecida, tá? Nessa parte de combinatória, que, que tem essa igualdade aqui, ó. Tá? Se você fizer essas combinações, tá? X indo de 0 a m, e você tem aqui A e B quaisquer, e aqui x e n menos x, se você fizer o somatório disso aqui, sempre vai dar a soma desses dois caras aqui, e aqui vai dar a soma desses dois caras, que não deixa de ser o nzão, o nzinho que você está somando aqui. É um resultado que dá para demonstrar por meio de coeficientes de polinômios, usa binômio de Newton, mas eu não vou fazer. Então vamos assumir que isso aqui é verdade, certo? Tudo bem aqui? Oi, A gente consegue achar isso aí na internet, a prova? eu tenho isso, tá? Eu tenho. O senhor pode Mas enviar? isso tem. Eu vou fazer o seguinte: tem um. Se você procurar, na verdade, você pode procurar na internet do tipo assim: a demonstração de que a hipergeométrica é uma função de probabilidade válida. Você vai encontrar isso em alguns lugares.
Geralmente, notas de aula de professores de probabilidade, de cursos de estatística por aí, com certeza alguém colocou isso na internet, tá? Eu tenho, não está muito organizado, tá com a minha letra, mas eu tenho também, tá? Mas enfim, se você tenta encontrar. Se você não encontrar, eu tento arrumar as minhas aqui, porque as minhas notas de aula, elas eram para quadro, não para ser disponibilizadas, entende? Então, ela não tá bonitinha assim para eu te mostrar, tá legal? Mas eu tenho isso, tá? Eu tenho isso, toda vez que eu dou essa disciplina, eu boto no quadro, mas eu nunca guardo num PDF ou algo do tipo, tá bom? Mas é fácil de achar. Então, assim, eu vou assumir que isso aqui é verdade, tá? E vamos demonstrar, então, algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desculpa, a f de x é função de probabilidade válida, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer o somatório. A gente precisa fazer o somatório de todos os casos possíveis da hipergeométrica, né? Então, isso aqui vai ser combinação de mx a x, nzão menos m, n menos x, sobre nzão, nz. Ok? Agora, essa primeira eu já vou quase que não vai dar trabalho nenhum, porque eu vou usar a fórmula lá de cima, tá? Então, dê uma olhada aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui no zoom aqui. E prestem atenção. Esqueçam esse denominador aqui. Ó. Esse denominador não depende de x, estão vendo? Ele não depende de x. Então, ele pode sair do somatório. Ok? Ele pode sair do somatório. Olhem para o numerador. Esse numerador que está aqui é um somatório. Vocês estão vendo que ele é exatamente igualzinho ao de cima? Só que no de cima, eu tenho A e B. Quem é o meu A aqui embaixo? O A é o M. E quem é o B? É N menos M. Então, isso aqui é uma aplicação imediata desse resultado aqui. Ó. Quanto que vai dar o numerador dessa expressão aqui, então? Pelo que está aqui em cima. Todo mundo está enxergando que vai dar esse cara aqui mais esse cara aqui, que dá Nzão, combinação disso, e aí vai ser a soma desses dois de baixo aqui. X mais N menos X. E essa soma dá Nzinho, certo? Ou seja, esse numerador aqui vai dar exatamente igual ao denominador, certo? E isso aqui dá 1. Todo mundo conseguiu enxergar o que eu estou falando? Ok? Tudo bem, aí vão dizer assim, pô, professor, essa aí é seu robô, né? Porque... exatamente, ó, foi totalmente roubado porque eu já usei um resultado que eu não demonstrei, tá? Mas, enfim, eu estou pulando ele porque tem outros ainda que temos que fazer, tá? Que são mais longos. Então, vamos voltar aqui. Roubada é ótima, né? Mas, enfim, então aqui deu 1 sobre combinação de n a n vezes combinação de n a n, isso aqui dá 1. Certo? Grande demonstração, né? Se você faz isso aqui na prova, assim, bota direto, eu vou ter certeza que você não sabe, né? Você pensa, pô, se esse troço tem que dar 1, então o numerador tem que dar igual ao denominador, eu vou jogar lá e o professor vai aceitar e acabou. Mas enfim, é isso aí mesmo. 2. Esperança de x. Tá? Então vamos agora para uma continha mais longa. Essa aqui não tem muita escapatória. Tá? Como é que é a esperança de x no caso discreto?
Como é que fica isso aqui no caso discreto? Oi? Somatório de x indo de 0 a n, aí multiplica o x vezes f de x. Isso, perfeito. Tá? Somatório aqui de x vezes, opa, combinação de m x a x, nzão menos m, n menos x, n, n. Ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. Qual é o primeiro termo desse somatório? Todo mundo tem que enxergar que o primeiro termo desse somatório é zero, porque quando eu colocar zero aqui, ó, ele vai multiplicar tudo por zero, então vai dar um somatório que vai dar zero, o primeiro termo desse somatório. Todo mundo enxergou isso? Todo mundo viu? Então, vou passar para cá, para caber aqui. Isso aqui é a mesma coisa que somatório de x começando em 1 até n. Isso é uma coisa que vai acontecer toda hora no caso discreto. Quando vai calcular a esperança, quase sempre o primeiro termo vai ser zero. E aí você vai ficar com um somatório começando em 1. E você nunca vai querer um somatório começando em 1. E aí você vai fazer uma mudança depois de índice para isso aqui voltar a ser zero. Isso vai aparecer praticamente sempre, tá? E vai acontecer aqui. Então aqui fica x, e eu já vou abrir aquelas combinações ali, tá? Então a primeira combinação é m fatorial sobre x fatorial, m menos x fatorial. A segunda combinação é n, essa aqui eu até vou deixar por enquanto, n menos m, n menos x, e tudo isso dividido por n, n. Ok aqui? O que eu vou fazer agora? Eu vou me livrar desse x aqui, ó. Eu vou dividir ele pelo primeiro x aqui de baixo. Ok? Vou dividir esse cara aqui pelo primeiro x aqui de baixo. Então aqui embaixo vai ficar o quê? X menos 1 fatorial. Todo mundo está enxergando? Aqui embaixo vai ficar x menos 1 fatorial. Tá? E, deixa eu ver se eu já faço isso agora, ou se eu boto mais um passo. Não, eu vou deixar ainda assim, e aí depois eu vou... Ah, e vou também colocar essa constante aqui para fora, para não ficar dividindo por ela toda hora. Tá? Então vamos lá, vamos para a linha de baixo. Aqui. Então vou botar aqui. Vai ser igual a 1 sobre... Coloquei aquela constante para fora. E aí vai ficar somatório de x indo de 1 até n. Aí vai ficar m fatorial, x menos 1 fatorial, m menos x fatorial, vezes combinação de n menos m, n menos x. Todo mundo entendeu aqui o que eu fiz? Ok até aqui? Tá bom, pessoal? Bom, vou assumir que sim, tá? Prestem atenção nesse detalhe aqui, ó. Isso aqui é uma combinação bonitinha, mas isso aqui ainda não é uma combinação, porque eu tenho x menos 1 aqui, ó. Certo? O que acontece se eu esse numerador aqui, ele depende de x? Esse numerador aqui? Ele não depende de x. Teoricamente, ele até podia sair daqui de dentro desse somatório, mas eu não vou tirar ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar somente o primeiro elemento desse fatorial. Eu vou colocar esse m aqui lá fora.
Quando eu colocar esse m aqui lá fora, o que vai ficar aqui em cima? M menos 1 fatorial, concordam? Isso, muito bem, Tiago. M menos 1 fatorial. E aqui, x menos 1 fatorial. Vocês concordam que m menos 1 menos x menos 1 dá exatamente m menos x? Vou repetir. Se você tivesse aqui no numerador m menos 1, isso aqui seria exatamente combinação de m menos 1, x menos 1 a x menos 1. Certo? Então, esse é o caminho que a gente vai fazer. Eu vou tirar um desses m's aqui e vou botar lá fora. Tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar o m lá fora. E aqui vai ficar combinação de n, n que já tinha. Somatório de x indo de 0 até n. E aí aqui vai ficar combinação de m menos 1, x menos 1 a x menos 1. E aqui vai ficar o que já estava, né? N menos m, n menos 1. Deixa eu ver se até aqui está tudo certo. Isso, até aqui está tudo certo. Tá? Agora eu vou fazer aquela mudança de índice que eu falei. Tá? Ah, desculpe. Eu já estava num passo lá na frente. Obrigado. X igual a 1. Ok? É exatamente isso que eu vou tratar agora. O que eu vou fazer? Eu vou chamar agora de J, sei lá, vou colocar aqui embaixo. J é exatamente x menos 1. Consequentemente, onde tiver x, eu vou substituir por J mais 1. Eu peguei isso aqui. Ó. Eu quero que meu somatório comece no zero. Então, eu vou mudar meu índice de x para j e vou fazer ele começar no zero, ou seja, vai ser o x menos 1. O último passo foi esse aqui, né? Tá, então vamos voltar. Aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse m aqui, ó, era m fatorial. Eu passei, abri ele como sendo m que multiplica m menos 1 fatorial. Certo? E aí eu coloquei um m para fora. Esse m saiu. Eu vou escrever um negócio aqui, depois eu vou apagar, tá? Eu escrevi dessa forma aqui, ó. M vezes m menos 1 fatorial. Certo? Aí, esse carinha daqui, eu coloquei para fora do somatório. Ok até aqui? Aí, o que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar isso aqui sobre x menos 1 fatorial, m menos x fatorial, certo? Só que o que acontece? Isso aqui, ó, é uma combinação, sabe por quê? Porque m menos x é a mesma coisa que esse cara menos esse cara aqui, ó. Porque se você fizer m menos 1 menos x menos 1, esse menos 1 com esse menos 1 corta e dá exatamente esse cara aqui, ó. Certo? Então, todo esse cara aqui, na verdade, é uma combinação de m menos 1, x menos 1. Entendeu o que eu fiz aqui? Eu peguei... É só porque eu poderia botar o menos 1 aqui e menos 1 aqui, né? Mas dá no mesmo. Entendeu esse pedacinho aqui, final? Olha só aqui, ó. É só você abrir isso aqui, ó. Você entendeu que deu isso aqui, certo? Até aqui, colocando esse m fora, ok. Agora vamos lá. Quem é, a pergunta que eu te faço agora é essa daqui. Ó. Quem é esse cara aqui? Ó?
tá? Vamos abrir ele. Isso aqui é o quê? M menos 1 fatorial sobre x menos 1 fatorial. E o que vem aqui? Vem esse menos esse, certo? Então vai ficar m menos 1 menos x mais 1 fatorial. E aí esse cara corta com esse cara e dá aquele de cima ali. Entendeu? É isso. Tá? Tá bom. Então, é esse tipo de coisa que é mais importante para mim que você aprenda do que decorar a demonstração. É você enxergar esse tipo de detalhe, entendeu? Quando você vê um m-1 aqui em cima e um m-1 embaixo, saber que eles se anulam. Então, isso aqui não deixa de ser combinação de m-1, x-1, x-1, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui agora. Qualquer coisa você vê no vídeo depois, se você não copiou. Então, deixa eu tirar isso aqui. Vamos voltar lá para a demonstração. Então, estamos... Aí apareceu esse cara aqui, ó. Ok? Então, tá. Chegamos todos até aqui. Aí eu vou fazer essa mudança de índice, certo? Da onde vem isso aqui? Isso vem do bolso? Não. É porque eu quero transformar esse somatório começando em zero. Porque quando ele começa em zero, caem coisas que eu conheço. Tá? Professor, Oi. na segunda combinação, você botou em n menos 1. É n menos x, não? Por que tem n-1 aqui? Tá, obrigado. É que meu x estava esquisito, tá? Agora o meu x está com a grafia melhor. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa mudança de índice, então. Então, onde tiver esse x aqui, ó, onde é que o somatório vai começar agora? Ele vai ser de j começando em... Quando o x era 1, quanto que o j vai valer? 0. Então, esse somatório vai ser de j indo de 0 até... Aí vamos pensar, quando o x é n, quanto vale o j? N menos 1. Então, vai ser um somatório de j começando em 0, indo até n menos 1. Esse m menos 1 aqui, ó, não vai mudar. Ele não depende de x. Esse x menos 1 aqui vai ser substituído por quem? Por j. Todo mundo está vendo? Esse x menos 1 aqui vai virar j. N menos m não tem nada para mudar. Mas n menos x vai ficar exatamente n menos j menos 1. Certo? Então, vamos escrever esse negócio. Eu vou colocar aqui na linha de baixo aqui. Aqui fora continua o m. Continua assim. Agora o somatório vai ser em j, começando em 0 até n menos 1. Aqui continua sendo m menos 1, que não muda, mas o x menos 1 agora virou j. E a segunda combinação aqui era n menos m, e aqui era n menos x. Então, vai virar n menos j menos 1. Ok aqui? N menos m, n menos 1, isso. Ok? Agora, percebam aqui a maldade da coisa, tá? Olhem para essa combinação aqui. Vocês concordam que dá para olhar para ela como sendo n menos 1 menos m menos 1? Combinação para n menos 1 menos j. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? Conseguiram ver? Todo mundo?
Viram a maldade da coisa aqui? Esse aqui eu só inverti a ordem. Passei o J para cá e o 1 para cá. Ok. Mas o de cima era perceber que é a mesma coisa que botar menos 1 aqui, menos 1 aqui, porque botando com esse menos aqui ele vai se anular. Certo? E por que alguém faria isso? Olhem para essa expressão toda que está aqui. Imagina que o J fosse x, tá? Isso aqui não parece uma hipergeométrica? Isso aqui não parece uma hipergeométrica? Todo mundo consegue ver que parece uma hipergeométrica? Sim ou não? Sim. Se fosse uma hipergeométrica, quem seria... Ela tem 3 parâmetros. Quem seria o nzão nessa hipergeométrica aqui? Quem seria o nzão? Nzão menos 1. Todo mundo está conseguindo enxergar? Se isso aqui fosse uma hipergeométrica. E numa hipergeométrica aqui, com essa cara aqui, quem seria o mzão? Quem seria o M maiúsculo? M de Maria. Mzão menos 1. E quem seria o tamanho da amostra, o nzinho, nessa hipergeométrica que está escrita aqui? Quem seria o nzinho? N menos 1. Todo mundo percebeu que todos os lugares aqui em que deveria ter nzão, mzão e nzinho, tá nzão menos 1, mzão menos 1 e nzinho menos 1. Até o somatório está começando, está indo até n menos 1. Estão vendo? Todo mundo percebeu? Então, isso que está aqui é o somatório do numerador da hipergeométrica. Quanto é que dá o somatório do numerador da hipergeométrica? Vamos lá, eu vou voltar aqui, vamos aqui para cima. Lembram disso aqui, ó? Lembram disso aqui? Que a gente usou a fórmula ainda agora? O denominador, tá, é uma constante. E o numerador da hipergeométrica, a gente percebeu que a soma dele dá exatamente igual ao denominador da hipergeométrica. Todo mundo entendeu o raciocínio que eu fiz aqui naquela hora? Eu usei a fórmula de cima. Todo mundo entendeu? Essa parte de cima aqui é como se fosse o kernel. É o kernel dessa distribuição. E essa aqui são as constantes lá fora. Tá? Então, quanto é que dá a soma desse numerador aqui todo? Tem que dar o denominador da hipergeométrica, que é nzão, nzinho, combinação. Todo mundo entende o raciocínio aqui do de cima? Todo mundo conseguiu entender o raciocínio do de cima? Tem uma ideia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar a conta aqui. Vamos lá. Qual é a constante que você gostaria que estivesse dividindo aqui? Para ser exatamente uma hipergeométrica, qual é a constante que tinha que estar dividindo aqui? Tinha que estar dividindo isso aqui tudo por uma combinação. Combinação de quem com quem? Combinação de nzão menos 1 a nzinho menos 1, nzinho menos 1. Todo mundo entendeu isso? Então, todo esse somatório vai dar exatamente essa constante. Tá? Mas, para facilitar a vida, eu vou escrever essa expressão aqui. Então, vou colocar aqui embaixo. Deixa eu vir para cá. Cadê? Aqui. Vamos lá. Estamos agora aqui. Ó. Cadê? Era M sobre nzinho. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso aqui. Ó. N menos 1,
n menos 1. Vou multiplicar aqui e vou multiplicar do outro lado também. Então, vai ficar vezes somatório para j indo de 0 até n menos 1, combinação de m menos 1 jj, combinação de n menos 1 menos m menos 1, n menos 1 menos j, e vou dividir aqui por n menos 1, n menos 1. Vejam o que eu fiz aqui. Eu multipliquei esse cara aqui em cima, consequentemente tem que multiplicar ele embaixo. Certo? E aqui eu já substituí esse carinha aqui por esse que eu tinha concluído que era igual. Aí ficou isso aqui. Todo mundo agora está enxergando aqui o que eu tinha comentado? Enxergaram? Agora eu pergunto, quanto vale, vamos botar aqui, quanto vale este somatório inteiro aqui? Todo mundo consegue ver que vale 1? Por que que ele vale 1? Então vamos botar uma setinha aqui, porque isso daqui é uma hipergeométrica n-1, m-1, n-1. Ok? Entenderam? Então, se isso aqui tudo dá 1, só sobrou esse pedacinho aqui, ó. Agora. Ficou bem mais fácil a nossa vida, né? Só sobrou isso aqui. Então, vamos abrir esse cara aqui, tá? Opa. Isso daqui, então, vai ser... Vamos abrir. Vai ser m vezes... Aí, o de baixo, né? Vai ser... Combinação... Vai ser n fatorial sobre... nzinho fatorial, n menos nzinho fatorial, e o de cima vai ser n... Melhor eu já inverter, né? Espera aí. Eu já vou colocar eles nas posições corretas. Então, eu vou fazer primeiro o de cima, tá? O de cima é combinação de nzão menos 1, nzinho menos 1, nzinho menos 1. Então, eu vou fazer ele primeiro. Então, vai ficar n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial, n menos nzinho fatorial. Todo mundo entendeu esse carinha aqui? Se você fizer n menos 1 menos n menos 1, vai dar n menos n. Certo aqui? Esse daqui é só esse primeiro cara que eu estou fazendo aqui. Ó. Falta dividir por esse aqui. Todo mundo está enxergando? Tá? Então, isso daqui vai ficar agora dividindo pelo outro. Aí ele fica invertido, né? Vai ficar n fatorial, n menos n fatorial, n fatorial. Entenderam? Ok? Esse cara de baixo aqui é esse. E esse cara de cima é esse. Ok? Agora, a melhor coisa que tem é quando as coisas cortam. Vocês não acham, não? Eu adoro cortar coisas aqui.
Enfim, o que vai acontecer? Esse cara corta com esse cara. Aqui eu tenho m. Aqui, né? N fatorial e embaixo n menos 1 fatorial. O que vai dar? N. E aqui, nzão fatorial e em cima nzão menos 1 fatorial. Vai dar o quê? Nzão embaixo. O que a gente chegou? Exatamente o nosso NP, né? Exatamente a esperança. Tudo isso foi para fazer esse carinha aqui. Ó. Ok? Sentiram o drama? Entenderam agora por que eu não demonstrei aquela primeira parte? E aí, conseguiram acompanhar os passos? O mais importante para mim é entendi o passo a passo e não jamais pensaria nisso. Não é isso que é para pensar. Tá legal? Ok até aqui? Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o restante da demonstração, tá? Só que eu vou fazer ela meio resumida. Pode diminuir um pouco o zoom? Posso. Desse pedaço aqui, só? Ou mais? Tá. Lembra que depois tem o vídeo, tá? Você pode dar uma pausada lá no YouTube. Aí você pode ver com calma. Tá bom? Bom, essa daí foi a parte da demonstração da esperança. Como que faz para achar variância mesmo? O que tem que fazer para achar variância? Pois é, sentiram o drama? Tem que fazer o segundo momento menos o primeiro ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui o segundo momento e alguns passos eu vou fazer direto porque vai usar... eu já fiz o primeiro, né? Mas eu vou fazer uma demonstração resumida agora para tentar chegar na esperança de x ao quadrado e vai ficar como exercício para vocês fazer a variância, que é o segundo momento menos o primeiro ao quadrado, para chegar naquela resposta. Eu tenho isso aqui, tá? Olha só para vocês terem uma ideia, tá? O que está faltando agora, tá? É um pedacinho aqui, a gente fez isso aqui, falta esse pedacinho aqui. Falta essa folha inteira aqui, certo? E mais esse pedacinho aqui, ok? Tá legal? Então, eu não vou fazer isso tudo, tá? O que eu vou fazer uma coisa resumida, mas vocês vão acompanhando os passos que para mim é o mais importante, tá legal? Porque você encontra a demonstração em alguns lugares, mas o que adianta você encontrar se você nunca vai entender? Você tem que pensar nos passos. Então vamos lá, a gente tem ainda uns 20 minutinhos aí. Então vamos fazer essa esperança de x ao quadrado, tá? Só que agora eu vou fazer ela um pouquinho mais rápida, porque o raciocínio vai ser sempre o mesmo. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que abrir o somatório, ver que ele não começa no zero, fazer ele começar no zero, identificar o kernel de uma hipergeométrica, tá? E encontrar as constantes dessa hipergeométrica que estão faltando. É basicamente isso que a gente tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Esperança de x ao quadrado, tá? Vamos à luta aí. Não desistam. Então, vai ser somatório, né? Agora x indo de 0 até n, de x ao quadrado, combinação de mx a x, n menos m, n menos x, tudo isso por nz. Ok até aqui? De novo, o primeiro termo desse somatório é zero. Então, vou fazer ele começar do 1. Além disso,
eu vou pegar um desses xizinhos aqui e vou cortar com esse xizinho que está aqui, igualzinho como a gente fez antes. E eu já vou fazer tudo isso num passo só, para ficar mais rápido. Então, isso aqui, e vou passar aquela constante para fora. Então, vai ser a constante lá fora, certo? Eu já vou aqui transformar em somatório do x começando em 1 até n. Aquele meu x ao quadrado vai ficar só x, porque um deles já vai estar dividido. Então, aqui vai ficar m fatorial, x menos 1 fatorial, m menos x fatorial, e o outro permanece igual, n menos m é n menos x. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu fiz 2 passos. Pois é. O professor sofre também, né? Todo mundo sofre, todo mundo tem seus problemas, né? Mas eu já fui aluno, eu sei como é que é. Bom, então aqui, todo mundo entendeu? O x ao quadrado sumiu, porque eu dividi um dos x que estava aqui por um dos x que estava aqui embaixo. Só que, diferentemente da vez anterior, naquela vez sumiu todo o x. Agora continuou um x aqui, certo? Tá legal? Então, o que eu vou fazer agora? De novo, vou passar um m aqui para fora. Tá? Vou passar um m aqui para fora. E aí vai ficar o que aqui? Combinação de m menos 1, x menos 1 a x menos 1. Todo mundo lembra desse passo? Aquele que depois eu repeti embaixo. Lembra, Ian? Quando passa esse m aqui para fora, isso aqui vira uma combinação. Tá? Eu vou fazer exatamente isso. Tá? Vocês vão ver que vai ser mais rápido agora. Então, vamos voltar para cá. Vamos colocar aqui embaixo. Vai ter um m lá fora. A combinação que já tinha. Isso daqui não é x, é m. Somatório de x indo de 1 até n de x, combinação de m menos 1 x menos 1, n menos m e n menos x. Ok aqui? É que não está tão feio até aqui, né? Agora eu vou fazer a mesma mudança que eu fiz antes. Qual foi a mudança que eu fiz? Eu chamei de j o quê? X menos 1. E eu chamei, então, consequentemente, o x de j mais 1. Ok? Olhem agora o que vai mudar em relação à parte anterior. O que vai virar aqui? J, todo mundo está vendo? Aqui vai virar J. O que vai virar aqui? Aqui vai virar J mais 1. Então fica N menos 1 menos J. Isso. Esse aqui vai ter aquele macete de novo. Tá? Vai virar N menos 1 menos M menos 1. E esse aqui vai ficar N menos 1 menos J. Só que vai aparecer um X aqui. Ó. O que esse X vai virar? J mais 1. Todo mundo enxergou? Com isso aqui, a gente vai conseguir chegar numa expressão que vai ser interessante no sentido de que vai ajudar a gente. Só nesse sentido mesmo, né? Então, nzinho, nzão, nzinho. E aí aqui vai ficar somatório de j indo de 0 até n menos 1, j mais 1, combinação de m menos 1, j, e aqui n menos 1 menos
M menos 1, N menos 1 menos J. Ok até aqui? É igualzinho ao anterior, com a diferença que tem aqui um J mais 1 e antes não tinha nada aqui. Todo mundo está enxergando isso? Todo mundo conseguiu enxergar? Agora eu já vou fazer uma coisa aqui, tá? Já vou botar no mesmo passo para a gente não perder tempo. Eu vou dividir toda essa galera aqui já por n menos 1, n menos 1, ok? E vou multiplicar aqui, tá? Depois eu coloco lá fora só porque não tem espaço. Entenderam o que eu fiz? Multipliquei em cima e embaixo por isso aqui. Tá legal? Todo mundo entendeu? Aí agora é a hora que vocês vão ter um ataque aí, tá? Não ataque, mas assim do tipo, percebam a maldade do negócio. O que que a gente tem aqui em vermelho? Esse pedaço aqui, ó. O que é isso aqui? Vocês estão vendo que tem uma soma aqui, né? Tem um sinal de mais. Se eu abrisse isso aqui fazendo J vezes isso tudo, mais 1 vezes isso tudo, iam ficar duas parcelas, ia ficar o somatório de duas parcelas, concordam? O que seria a primeira parcela e o que seria a segunda parcela? Vê se vocês enxergam. Oi? A primeira parcela seria o cálculo da esperança que a gente fez anteriormente, e a segunda parcela daria 1. Isso, perfeito. Olhem só, esqueçam esse 1 aqui. Se fosse só J, vocês concordam que a expressão que está aqui é a esperança de uma hipergeométrica? Se você tirar o 1 aqui, é a esperança de uma hipergeométrica com parâmetros nzão menos 1, mzão menos 1 e nzinho menos 1. É exatamente a esperança de uma hipergeométrica. E se você tirar o j, o que, que dá esse somatório todo aqui? Se você tirar o j. Ó, mas eu vou falar para vocês, esse tipo de raciocínio vai aparecer muito para vocês. A diferença é que essa distribuição é feia, mas isso vai aparecer com distribuições mais bonitinhas, tá? Mas o raciocínio é identificar que aqui, ó, tem uma esperança, que é o primeiro termo, mais o segundo termo, que é o que a gente tinha feito na parte anterior. Então eu quero que vocês enxerguem que essa soma aí é a esperança de x mais 1, certo? Onde x é uma hipergeométrica com que parâmetros? Nzão menos 1, Mzão menos 1 e Nzinho menos 1. Igualzinho ao anterior. Certo? Todo mundo conseguiu enxergar isso aqui? Que isso aqui você ia abrir numa soma de dois somatórios? O somatório da soma é a soma dos somatórios. Então, o primeiro somatório com J seria uma esperança, porque isso aqui está em J, mas é como se fosse um X, né? Então, isso aqui é como se fosse somatório de X, f de X. E a segunda parcela é o somatório da função de probabilidade. Tem que dar 1. Todo mundo enxergou? Sério, gente? Me digam se vocês enxergaram. Tá? Eu sei que fui eu que coloquei o óculos em vocês para enxergar, botei a lupa, mas o ponto é, vocês estão vendo? Não interessa como que você viu, o que importa é você viu. É isso que eu estou perguntando. Tá bom, então vou assumir que todo mundo viu.
Quanto vale essa esperança aqui? Que é o primeiro somatório, né? Quando tem só o J. Quanto vale essa esperança aqui? É a esperança dessa hipergeométrica aqui, né? Vocês lembram que a gente comentou que a esperança era para ser NP, né? Quem é meu N aqui? N-1. Quem é meu P aqui? É o M-1 sobre N-1. Então, fica tudo com o menos 1. Isso. Falta tudo o menos 1. Tá? Então, agora, vamos resumir o que a gente achou até o momento. Tá? Eu vou repetir esse comecinho aqui, ó. Então, vai ficar... Vamos botar aqui em azul de novo. Então, vai ficar o que estava ali, que era M, combinação de N, Nzinho, vezes. Agora eu vou colocar essa esperança aí, tá? A esperança é N-1, M-1 sobre N-1. Essa foi a esperança. Mais 1 vezes, ainda tinha uma constante perdida lá, né? Lembra? Que eu multipliquei por essa daqui, ó. Então, ela tem que voltar lá. Cadê aqui? N-1 N-1. Entenderam o que aconteceu aqui? O N-1 veio para cá, essa constante do começo veio para cá, e essa parte do meio deu isso aqui, que é a esperança, e esse aqui que a gente tinha acabado de fazer na parte anterior da esperança. Entenderam? E aí, com isso tudo, né, a gente chega no final, deixa só eu pegar aqui, para não ter que abrir essa conta toda aí, tá? Eu vou colocar para vocês o que vai dar, porque aí eu vou deixar como dever de casa, porque eu sei que hoje está pesado, tá? Eu só vou dizer que isso daqui, tirando essas combinações todas, tá? Vai dar... Não fica tão bonitinho, tá? MNN. Cadê aqui? MNN. Aí aqui vai ficar N-1, M-1, mais N-1, tudo isso sobre N-1. Essa daqui, só confirmar se eu não errei, MNN, N-1, M-1, M-1, N-1. Tá. Isso aqui não é difícil de chegar. Isso aqui é só abrindo essas combinações aqui, tá? Abrindo essa combinação aqui e abrindo essa combinação aqui, ó. Porque aí vai cortar alguma coisinha, tá? O resto fica parecido. E aqui eu juntei dentro. Isso aqui é a esperança de x ao quadrado. O que falta fazer, então? Que é o que vocês vão fazer. Se não conseguir, eu faço no começo da aula que vem. Porque aí já foi a 99% da conta, tá? Todo mundo entendeu até aqui o que eu fiz? Isso aqui é a esperança de x ao quadrado. Tá? O que falta fazer agora, então? Vamos botar aqui, né? Falta você fazer essa conta aqui, ó. Logo, variância de x é aquela esperança de x ao quadrado ali, menos o quadrado da esperança. Quem é o quadrado da esperança? N ao quadrado, M ao quadrado, N ao quadrado. Vamos ver se todo mundo está entendendo o que é para fazer de dever de casa nesse fim de semana, tá? Que você não tem nada para fazer.
Você vai fazer isso na cozinha, na varanda, no play, onde você quiser. Você vai pegar esse cara aqui e vai colocar ele aqui. Certo? E aí, quanto tem que dar isso aqui tudo? Quando você fizer essa continha aqui, vai ter que dar exatamente isso aqui, ó. Certo? Você vai reescrever para ficar com essa carinha aqui. Todo mundo entendeu? Me digam aí, gente, vocês estão muito calados. Vocês foram embora? Vocês estão aí ainda? Estão? A esperança de x ao quadrado não é tão horrível se você pensar na esperança de x, tá? Obrigado, que bom que vocês estão aí, tá? Ok? E aí a última coisa que eu tenho para falar, o último slide aqui de hoje, é só para vocês saberem que quando o nzão é grande, os cálculos são muito parecidos, então usar binomial dessa forma aqui, ou a hipergeométrica assim, dá no mesmo. E só para vocês saberem que no R, tá? A hipergeométrica, você não dá para ele os parâmetros assim, ó, mzão, mzão e n. Olha como é que ele te pede. Defina grande. Pois é, uma boa pergunta, né? Defina grande tem a ver com as probabilidades, tá? Naquele exemplo anterior, a gente acabou de calcular uma probabilidade que deu 0,99 na binomial e 0,100 na hipergeométrica. A diferença já foi de 1 milésimo, certo? A diferença para n igual a 5.000. Imagina amostras, populações maiores do que isso, tá? Então, tudo vai depender dessa diferença aqui. Se você achar que a probabilidade é parecida, é porque o tamanho da população já é grande o suficiente, tá? Isso vai ser uma questão para toda a sua vida. O que é a amostra grande? Tá? Depende do objetivo. Essa é a resposta que eu te dou. E aqui, ó, percebam que eu estava terminando de falar aqui, que no R, quando você for usar a hipergeométrica, você não vai colocar aqui o M, tá? Ele pede para você, na verdade, o nzão menos M. Ok? Então, no nosso exemplo anterior lá, ao invés de botar 1.000, 5.000 e 100, você vai botar 1.000, 4.000, que é quem tem a característica de interesse e quem não tem a característica de interesse. Ele não pede o total. E depois o tamanho da amostra. Então, essa é a parametrização que o R usa. Tá? Então, com isso aqui, você consegue calcular qualquer probabilidade por uma e pela outra, né? Então, vou só fazer essa continha aqui. A gente hoje, eu sei que hoje foi pesado, né? Mas vamos lá. D hyper, tá? Vamos colocar assim, se fosse uma amostra, é verdade, obrigado. Se fosse uma população de tamanho, sei lá, 50.000, certo? Desculpa, população de 50.000, mas eu quero calcular uma probabilidade específica aqui, né? Então pode ser, vamos pegar, se é 50.000, vamos assumir que você tem meio a meio na população, tá? Então você tem 25.000 que tem a característica de interesse, 25.000 que não tem a característica de interesse, e você vai pegar uma amostra de tamanho 1.000, certo? E aí você quer calcular a probabilidade de 500 pessoas na sua amostra, não sei se ele vai calcular nesse tamanho aqui, mas enfim, de você ter 500 sucessos na sua amostra. Deu essa probabilidade aqui. Vamos ver como é que seria isso na binomial, tá? Na binomial, é o dbinom, 500. Aí vamos lá, tamanho da amostra, 1.000. E qual é a probabilidade de sucesso? Para fazer o paralelo com a binomial. Vamos olhar lá. É sempre M, né, sobre N. Então, no caso aqui no R, né, vai ser
eu tenho uma população de 50 mil e eu tenho 25 mil com a característica de interesse. Então é meio, é 25 mil por 50 mil. É simplesmente meio. Olha quanto é que deu essa probabilidade. É como se você dissesse isso, né? Se você fizer a amostragem com reposição, a probabilidade dá essa daqui. Ó. Se você fizer sem reposição, dá essa probabilidade aqui. Tá vendo que a mudança é só na quarta casa decimal. Então, se a mudança foi na quarta casa decimal, o que as pessoas fazem na prática? Fazem a amostragem sem reposição e fazem as contas como se fosse com reposição. Desculpa. Fazem sem, né, que é essa de cima, e depois fazem as contas como se fosse com reposição, que é aqui de baixo. Ok? Então, a resposta do que é grande depende desse tipo de análise aqui, das probabilidades que você está interessado. Se para você a quarta casa decimal não afeta nada, ok. Mas em algumas áreas, né, a quarta casa decimal afeta. Tá? Se for uma área onde pequenas variações fazem cair um avião, certo? Então é melhor você fazer as contas certas, né? Tá bom, gente? Foi pesado? Foi, né? Não preciso nem perguntar. Professor, o Ian aqui, eu fiquei só com uma pequena dúvida no final da esperança. Só que eu gravei. Tinha como tirar para mim, por favor? Claro? No final da esperança. Na demonstração. Tá, deixa eu botar aqui o zoom aqui. Esperança. Aqui? Sim, ali um pouquinho mais para. Ah, tá, calma aí. O M, esse M, ele não era fatorial. O Mzão? Esse aqui? M de Maria. Isso. Se ele era fatorial? Não. Olha só, vamos ver de onde ele veio. Ele veio daqui, ó. Ele era M fatorial. Aí passou para lá o M com M menos 1, certo? Isso, eu passei 1 e ficou aqui dentro o M menos 1 fatorial. Correto. Então aqui fora foi só ele mesmo sozinho. Sim, mas quando você abre? Quando eu abri... Não, então, esse M aqui está sozinho, é só uma constante. Agora aqui fora, esse termo aqui de dentro, né? Esse termo aqui de dentro, eu só reescrevi ele aqui, certo? E ele todo deu 1. Ah, entendi. Então daqui de dentro não saiu mais nada. Entendi. Só apareceu uma constante que não depende de M. Ok? Entendi. Então, Tranquilo. esse fatorial aqui morreu nesse somatório aqui, que deu 1. Todo somatório. Tudo bem, entendi. Tá bom? Tá bom, eu devo ter escrito um fatorial a mais sem querer. Tá, tudo bem. Já peguei a ideia. Depois você pode olhar a aula de novo, esse pedacinho ali, aí que eu fiz uma demonstração para você que eu apaguei, lembra? Sim. Ali eu acho que dá para... Bom, deixa eu parar de gravar. Tranquilo. Espera, só um Tranquilo, já